Fala pessoal, tudo bem com vocês? Silvio Torrezinho, passando aqui para mostrar para vocês um vídeo e logo em seguida uma fala, beleza? Fica aí com o vídeo. Na minha opinião, a ministra da Saúde está aqui, mas eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça. Então nós temos que tentar pensar, sabe, e analisar. Bom pessoal, então é isso. Trazer aqui algumas informações a respeito da pessoa com deficiência. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência. O número representa 8,4% da população acima de 2 anos e que tem algum tipo de deficiência. Quase metade dessa parcela, 49,4%, são idosos. O levantamento feito pelo Ministério da Saúde traz informações sobre as condições de saúde da população brasileira. Na faixa etária acima de 60 anos, a proporção é de 1 a cada 4 pessoas com algum tipo de deficiência. Tendo como referência a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, assim como a Lei Brasileira de Inclusão, entendemos que a deficiência é um conceito em evolução e é composta pelas interações de 3 dimensões principais: os impedimentos, as barreiras e as restrições de participação dessas pessoas quando comparamos com o restante da população. E à medida que a população vai envelhecendo, o impedimento vão surgindo como, por exemplo, menor acuidade visual, auditiva, motora. E isso explica o alto percentual de idosos com deficiência. Então vamos lá, perfil de quem tem deficiência no Brasil. Bom, uma pesquisa detalhada diz que 7,8 milhões ou 3,8% da população acima de 2 anos apresenta deficiência física nos membros inferiores, enquanto 2,7% das pessoas têm nos membros superiores. Já 3,4% dos brasileiros possuem deficiência visual e 1,1% deficiência auditiva. Já 1,2%, ou seja, 2,5 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência intelectual. Entre a população com algum tipo de deficiência, 10,5 milhões são mulheres, frente a 6,6 milhões de homens com deficiência. Em relação ao local onde moram, 9,7% das pessoas estão em áreas rurais, enquanto 8,2% em zonas urbanas. O estudo ainda detalha a proporção de pessoas com algum tipo de deficiência entre as etnias. 9,7% são pretas, 8,5% pardas e 8% brancas. A pessoa com deficiência no mercado de trabalho, segundo o levantamento do IBGE, aponta que a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ainda é um obstáculo, porque apenas 28,3% delas, em idade de trabalho, de 14 ou mais de idade, se posicionam na força de trabalho brasileira. Entre as pessoas sem deficiência, o índice sobe para 66,3%. A desigualdade também aparece no nível da escolaridade. Quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui o ensino fundamental incompleto. Índice de 30,9% para as pessoas sem nenhuma das deficiências investigadas. Então, referente à fala do nosso presidente, uma fala preconceituosa e uma fala capacitista, mostra que o nosso presidente ele não está nem um pouco inteirado com o segmento da pessoa com deficiência no Brasil. Porque a sua fala, no entanto, dizendo que pessoas com deficiências intelectuais, que foi a que ele sugeriu, falta algum parafuso, nos faz refletir de
Quem nós temos cuidando de todo esse sistema, de todas essas áreas? Quem é o chefe maior de todas essas áreas que eu acabei de citar aqui, esses números? Deficiência intelectual, deficiência física, deficiência visual, membro inferior, membro superior, no mercado de trabalho, na escola, na saúde. A pessoa com deficiência, ela tem desvantagem em todas essas áreas. Ela tem desvantagem em todos os segmentos da população. E nós não queremos ser comparados ou ser apontado como os coitados da população. Porque nós precisamos, na verdade, é das mesmas condições que as pessoas têm para poder ir e vir. Precisamos que as barreiras sejam retiradas do nosso caminho para que nós possamos alcançar os nossos objetivos no trabalho, na educação, na saúde ou em qualquer área da sociedade. Basta que os líderes, os governos, as prefeituras, os municípios, os estados deem o suporte adequado para que as pessoas com deficiência se superem naquilo ao qual está sendo proposto a cada um. Então a fala do nosso presidente é uma fala que nós repudiamos por ser preconceituosa, por ser capacitista, por faltar conhecimento da parte que é o presidente da República em não saber o termo correto de se falar a respeito de um segmento, de uma pessoa, de uma classe. Espero que, com essa fala, não só ele se retrate ou ele venha cair em si, mas que governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, ministros, todos passem a enxergar a pessoa com deficiência da forma que ela é. É mais uma pessoa antes de qualquer deficiência. E qualquer pessoa que você der condições de fazer algo, essa pessoa ela vai se superar antes mesmo de você olhar para a deficiência dessa pessoa. Ao invés de olhar para a deficiência, olhe primeiro para o ser humano, olhe primeiro para a pessoa. Para que aí você vai equiparar, você vai dar as mesmas condições para que a pessoa com deficiência possa realizar as mesmas tarefas e ter as mesmas ações e atitudes do que qualquer pessoa que não tem deficiência nenhuma. Então fica aqui a minha fala, como representante das pessoas com deficiência aqui no meu município, na cidade de Vinhedo. Já estou aí há 10 anos no Conselho da Pessoa com Deficiência, lutando pela causa da pessoa com deficiência. Hoje eu estou deficiente, eu tenho uma desarticulação de membro inferior, e hoje a minha deficiência não me impede de participar de nenhum evento, desde que o evento, desde que o espaço, ele seja adaptado. Porque, na maioria das vezes, quem é deficiente é o espaço. São as escolas, são os hospitais, são as repartições públicas, são as praças, são os parques, são os estádios, são as ruas sem calçada. Os espaços são deficientes e não a pessoa. A pessoa é mais um cidadão buscando o seu direito, seja ele em qualquer área que for. Seja ele em qualquer situação que for. Porque todos nós somos iguais perante a Constituição brasileira. Nós não queremos privilégio, nós queremos os nossos direitos.